Vamos abrir a palavra no nosso tema, nosso texto, né? Foi escolhido. Um belo texto. E aproveitando, antes que a gente comece, vou avisar aqui a banda que tocou muito bem. E a MCA, que no final, quase no final da mensagem eu vou chamá-las aqui para a gente voltar com o especial de vocês, tá bom? Para nós cantarmos juntas de pé, bem bonito, tá bom? Conto com vocês, então. Então vamos ler. 2 Coríntios, eu vou ler aqui, capítulo 2, versos 14 ao 16. Vamos ficar de pé, por gentileza? Quem puder ficar. Só vou pedir essa vez, tá bom? Não vou pedir outras vezes. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Oremos. Pai Santo, Deus bendito, louvado e exaltado seja o teu santo, excelso nome. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela leitura da tua palavra, Senhor, e como ela é eficaz nas nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Senhor Deus, por este tempo juntas, como irmãs em Cristo, como servas, Senhor Deus, tuas. Edifica nossos corações esta noite, Pai. Fala-nos, Senhor Deus, para que a nossa alma se aquiete, meu Deus. Faz a obra em cada vida aqui presente, Senhor Deus, e transformado Espírito Santo. Aconteça, Senhor, naquilo que ainda falta ser mudado em nossas vidas, para que possamos, de fato, exalar o bom perfume de Cristo. Em nome de Jesus eu te peço essas bênçãos. Amém. Muito bem, podem sentar, muito obrigada. Bem, este é um texto muito conhecido no nosso meio, né? Nós sempre ouvimos, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, porque nós temos que ter o bom perfume de Cristo, né? E falamos entre nós, né? De maneira bem popular. Mas vamos pensar um pouco. Eu estou com um novo acessório agora, não sei nem como usar direito às vezes. Mas enfim, vamos lá fazer parecer uma vovozinha aqui. Mas vamos pensar um pouco o que isso quer dizer. Nós precisamos entender o contexto. Primeiro, como era a igreja de Corinto? O que Paulo estava vivendo, né? Naquele momento, ao escrever as cartas para Corinto, né? A igreja de Corinto. Então, como era Corinto? Corinto era uma cidade perto do mar. Portanto, uma cidade portuária. E por ali passavam muitos comerciantes, muitas pessoas de muitas culturas, religiões. E também era um importante centro comercial. Era considerado uma grande cidade do Império Romano. E era uma cidade muito idólatra. Existiam muitos templos idólatras, pagãos. E a gente sabe onde existe o paganismo, né? A idolatria, existe também a imoralidade. Então, esse era o contexto de Corinto. Ela era uma cidade também que havia teatros, espetáculos, né? O povo, ele valorizava muito a retórica, a oratória. A gente sabe que teatro tem tudo isso, né? Ele era uma cidade pomposa, culturalmente falando. E aí, Paulo foi até Corinto em sua segunda viagem missionária. Isso está descrito lá em Atos 18. Aconteceu mais ou menos aqui, aproximadamente 57 anos depois de Cristo, essa viagem. E aí Paulo, pregando ali na sinagoga, ele tanto estava pregando para judeus, quanto aos gentios, que também começavam a escutar a palavra. E alguns foram se convertendo, né? E Paulo encontrou algo muito desafiador. Existia muita briga nessas duas classes. E Paulo teve que mediar, aconselhar, foi desafiador para Paulo. Então, ela era uma igreja viva, você vai observar, era cheia de dons espirituais. Porém, existiam muitos problemas lá, muitos conflitos. E havia muita imaturidade também. Então, assim, lá em 1 Coríntios, você vê que vai relatar sobre divisões internas. A própria igreja, cada coisa assim que você
pensa que não se trata da igreja, mas é na igreja. Inclusive, nós estamos estudando em 1 Coríntios, né, irmão Neuceli? Desde quando chegamos lá, e tem sido muito, muito edificante. Então, assim, essas divisões internas, um grupo dizia, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, sou de Cefas, eu sou de Cristo. Existiam essas divisões. E isso nada edificava o corpo de Cristo. Então, Paulo tinha que tratar com isso. Paulo também tratava sobre a imoralidade. Ao tratar sobre imoralidade, mostrava que Paulo, ele percebia que a igreja ela não disciplinava corretamente os seus servos. Então, ele tinha que tratar isso ali com certeza com mais rigor, né? E também existia muita confusão doutrinária sobre casamento, sobre a ordem do culto, dons espirituais, sobre até mesmo a doutrina da ressurreição. Isso tudo é tratado lá na carta de 1 Coríntios. E já na segunda carta, que é o livro que nós vamos estudar um pouco mais, nós notamos que é uma carta mais pessoal, mais íntima, né? Paulo também mostra tristeza nessa carta, ao mesmo tempo que ele mostra alegria, porque Paulo fazia isso, né? Ele mostrava a realidade da vida cristã, mas então ele vinha, né, com uma palavra ali esperançosa. E ele escreve essa carta num momento muito difícil. Se você puder me acompanhar lá no capítulo 1, versos 3 a 8, a gente vai ler aqui rapidinho. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então, não estava fácil, né? O contexto em que Paulo vivia. As dificuldades. Então, ele mostra que nós devemos esperar o Deus da consolação, mas passaremos por momentos difíceis, passaremos por tribulações, todos nós. Não tem nenhum que vai ficar fora disso, nenhuma de nós. Tribulações, provações, dificuldades, todas nós temos que passar. Mas nós temos a consolação, né? O apóstolo Paulo estava angustiado, porque ele estava lidando com os problemas de Corinto, já havia viajado, já tinha ido lá, já tinha conversado, já tinha orientado, já tinha exortado, já tinha escrito cartas. E o clima na igreja em Corinto estava tenso. Vamos ler aqui em 2 Coríntios 2, do versos... Eu já li? Perdão. Aqui, 2 a 4, não, acho que não. Perdão. Paulo, ele fundou a igreja de Corinto, como vocês sabem, e como um bom pai que sofre quando o filho está enveredando em caminhos difíceis, ruins, errados, o pai sofre, a mãe também, né? E Paulo, ele sofria com o que estava acontecendo em Corinto, o que estava instalado ali, ele tinha que lidar com tudo isso, ele queria ver resolvido toda uma situação, para que a igreja pudesse triunfar, para que a igreja pudesse andar de forma saudável, edificando e cumprir a vontade do Pai mesmo, né? Pelo qual ela foi chamada.
E havia muita oposição dentro da igreja. Isso é terrível, né, irmãos? Havia falsos mestres, legalistas que haviam se infiltrado ali naquela igreja, que eles julgavam Paulo pela aparência dele. Paulo teve que ficar, durante esse tempo, né, de conflito, confirmando o apostolado dele. Porque se ele caísse em descrédito, todo o evangelho que ele pregava caía em descrédito também. E Paulo, ele não gostava, era totalmente o oposto. Eles queriam que Paulo fosse assim, sabe? Exibido, né? Ostentasse. Paulo não. Paulo agia totalmente ao contrário, agia na contramão do que esses falsos mestres, esses legalistas, estavam criando forças dentro da igreja, levando os irmãos a pecarem, né? Ali naquele povo. Paulo fez muitos milagres, Paulo sofreu muitas provações e privações, mas em nenhum momento Paulo se ensoberbecia. E agora sim, 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Ele fala como que um servo de Deus, ele deve se portar. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que quando for, eu não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também vossa. Então, o que Paulo fez e fala nessa carta que na verdade, ele morreu para Cristo, para que Cristo fosse visto nele e através dele. Ele não falava da maneira que esses falsos mestres gostariam de que falasse. Porque ele queria que Cristo se sobressaísse no falar, né, nas atitudes, no andar, em tudo. Essa deve ser a nossa preocupação como servas de Deus também. Esses opositores que estavam ganhando força na igreja de Corinto, eles olhavam para o ministério de Paulo e olhavam um fracasso. Porque Paulo sofria, Paulo era preso. O que mais que Paulo foi? Açoitado, o que mais? Apedrejado, né? Sofreu naufrágios. Aí eles chegavam com esse discurso na igreja e convenciam muitos ali. É um fracasso. Esse ministério é um fracasso. Olha o que Paulo faz. Se pelo menos ele falasse que é verdade, as pessoas acreditariam nele. Ele teria credibilidade nisso, ele tem, né? Então, aquelas palavras que muitas vezes minam. E a gente sabe, irmãs, nós sabemos, irmãs, que todas nós, né? Não tem uma igreja que não tenha passado por problemas parecidos. Mas nós vamos aprender aqui que, embora diante dessas circunstâncias, dessas dificuldades, nós temos que estar firmes em Cristo. É a Ele que nós devemos olhar, né? E não dar ouvidos a fofocas, né? A persuasões, né? Que tem pessoas que têm uma facilidade, né? Para manobrar e até fazer duvidar da tua fé. Então, cuidado, porque os falsos profetas de antigamente, eles existem hoje também. E estão entre nós, não estão lá no mundo não, estão aqui entre nós. Temos que ter cuidado, estarmos alertas, pedirmos discernimento do Espírito Santo. Então, Paulo estava ali, né, ajudando ali a igreja, para que ele também não caísse em descrédito, porque estava medindo forças, né? Com esse grupo. A igreja de Corinto, ela se mostra também ingrata. Por quê? Porque ela dava espaço para isso, né? Ela acolhia esses críticos que estavam ali veementemente combatendo Paulo. E ao invés de edificar a igreja, ele estava minando a autoridade de Paulo. Então, lá em 2 Coríntios ainda em 2 Coríntios, capítulo 2, 12 e 13.
fala como é que Paulo estava também, como que Deus abriu as portas para Paulo em Troade. E como que Paulo estava naquele momento, né? Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Paulo estava aflito, ansioso, porque ele estava aguardando uma carta de Tito que ele tinha ido entregar para a igreja de Corinto. Paulo estava tão preocupado, tão angustiado, e ele era para se alegrar? Era. Mas Paulo não conseguiu nesse momento, porque ele estava querendo resolver a situação ali em Corinto. Muitas pessoas foram salvas ali, mas ele fez a missão dele, mas não se alegrou, né, como deveria, e saiu de lá e foi até Macedônia, que era próximo de Corinto. E a carta que Paulo tinha enviado era muito confrontadora, era dura. Por isso que Paulo queria saber, será que causou algum efeito no povo? Será que houve mudança? Será que houve disposição em mudar? Paulo estava nutrindo essa esperança. E por isso ele não estava com a alma quieta, né? Com relação a isso. Então, diante de tantas dificuldades, realmente, aqueles mestres poderiam até ter razão de que Paulo era um fracassado, né? Porque o ministério dele tinha tantos problemas. Lá no versículo 14, que estamos chegando no nosso tema, isso tudo para nós entendermos por que Paulo nos convida a sermos bons perfumes de Cristo. Lá no versículo 14 diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Esse triunfo aqui, conduz em triunfo, Paulo estava usando uma figura ilustrativa do que eles já conheciam muito bem ali naquela cidade, que era durante uma chegada do general com seus soldados. Eles chegavam na cidade num cortejo, eles faziam um belíssimo cortejo. E aí vinham os soldados, né, vencedores, vinham o povo que vinha como escravo, né, os perdedores, né, e o povo em si que recebia o general, os soldados que haviam vencido e os soldados que haviam perdido, que logo mais morreriam. Então, Paulo faz essa alusão a esse momento que era bem popular naquela época. Paulo usa essa figura para nos mostrar que os servos de Deus, assim como eles estavam nesse cortejo, nós, como servos de Deus, fazemos parte de um cortejo espiritual. Porque nós estamos sendo liderados por Deus, né? O Deus Todo-Poderoso. E é um tipo de cortejo triunfal de vitória. De vitória. Em meio às dificuldades, em meio àquilo que você acha que não tem solução, você ainda está nesse cortejo e faz parte do grupo de vitoriosos. Amém? Quando Paulo usa a palavra fragrância, né, o cheiro, né, o que exalava, pode estar se referindo em sua figura comparativa aos incensos, porque também eles acendiam os incensos, além de coisas de pétalas, né? Eles usavam os incensos e ali eles ofereciam como oferta aos deuses pagãos da época. Aquilo ali tudo era feito, aquela coisa pomposa, eles gostavam de muito exuberância, né? E eles entravam na cidade daquele jeito. O perfume exalava de um jeito para cada grupo, né? E esse o objetivo era agradar os seus deuses e mostrar a todos que tivessem ali o cheiro da vitória. Bem, então Paulo pega essa figura muito conhecida e aplica a vitória que Deus vem dando aos seus servos, mesmo diante de muita luta. Mas o cheiro dessa fragrância, Paulo identifica como sendo o conhecimento. Para exalar o cheiro dessa fragrância, precisa-se ter o conhecimento. Esse conhecimento que é citado é o conhecimento de quem?
de Cristo, né? Da palavra de Deus, o evangelho pregado para cumprir os propósitos do general, que é Cristo, né? O nosso general. E como servos de Deus, nós temos essa fragrância, espalhamos esse conhecimento em todo lugar que a gente vai passando, né? Quando fazemos a missão de Deus nesse cortejo, neste triunfo, o perfume de Cristo é espalhado, né? Como se aplicava naquela época, também se aplica nos nossos dias, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Porque nós somos triunfantes com Deus, porque essa fragrância é espalhada por todos os lugares. O perfume ele tem uma ação, de fato, e ele chega tanto para aqueles que não são salvos, quanto para aqueles que são salvos. E enquanto nós estamos nessa missão, de servirmos a Cristo, nessa jornada, nesse cortejo espiritual, né, falando, nós precisamos considerar que a missão do dia a dia que nós cumprimos para com Deus, como se fosse aquela caminhada triunfal, nós estamos demonstrando a vitória de Cristo. Nós não vamos vencer ainda, já foi vencido. Amém? Já foi vencido. Isso motiva a gente, né? Vai passar. A dificuldade, minha irmã, que você está passando essa noite, né? Talvez até esteja minando um pouquinho os seus pensamentos, vagueando aqui. Vai passar. Amém? Tem hora para começar e tem hora para terminar. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Podemos nos alegrar pelos olhos da fé. Como que nós demonstramos isso? Através da exposição do Evangelho, no nosso viver, né? No nosso dia a dia. De repente, a nossa vida está um pouco complicada, né? De repente, não está tudo indo tão bem, como Paulo também passou por isso. E não foi uma vez, 2 vezes, 10 vezes, foram muitas vezes. Paulo estava ali, aos pés da cruz. Mas estava passando por dificuldades. Hoje não. Hoje o evangelho está querendo tirar essa parte, né? O evangelho falso. Está querendo tirar essa parte da dificuldade. Mas nós temos o conhecimento da palavra de Deus e sabemos que é por muitas provações que nós devemos entrar no céu, que nós vamos entrar no céu. Por muitas provações, por muitos sofrimentos. Isso é real. Então, nós estamos, como eu já falei para vocês, nesse desfile, né? Mas do lado vitorioso. Glória a Deus por isso. Estamos caminhando em triunfo, exalando o perfume de Cristo, mas não é o nosso. Eu sei que tem muitas mulheres perfumadas aqui. Muitas mulheres naturalmente educadas, gentis. Mas eu não estou falando disso. Estou falando do perfume de Cristo, porque ainda assim misturada a essa gentileza, a esse sorriso bonito, a esse abraço gostoso, nós também pecamos, né? Nós também lutamos contra nós mesmos. Nós temos que lutar. Temos que dizer não para nós, porque as nossas vontades não vão fazer o bom perfume de Cristo ser conhecido no mundo. É uma briga diária, minhas irmãs. Não é verdade? Isso é tão real, né, nas nossas vidas. Tem que ser uma briga, porque se tiver tudo bem, está uma coisa errada. Você tem que brigar consigo mesmo, né? Vontade de desistir, vontade de murmurar, vontade de reclamar, né? Então a gente não pode. Tem que esmurrar o meu corpo, como Paulo fez. Esmurrar nossas vontades. Então, quando exalamos o perfume de Cristo em meio às dificuldades, perdão, meus irmãos. Porque a partir do momento que nós nos convertemos, os sofrimentos são maiores. Essa é a realidade do cristão. Sofrimentos são maiores. Quem aqui é nova cristã? Quem é novo na fé? Nova na fé? Tem alguém nova na fé aqui?
Todo mundo já tá velho na fé? Amém, então. Então vocês já são calejados, né? Já sabem do que eu estou falando de fato. Quando a gente se converte, se torna mais difícil. Quando você se propõe mesmo a agradar a Deus, as lutas vêm sobre você. E vem com força, né? Para provar a nossa fé. E ao exalar o perfume de Cristo, vai ter gente que não vai gostar. Porque assim como exala para os salvos, algo bom, vai exalar para aquele lá rebelde. Porque para ele é juízo. É por isso que muitas vezes, quando você chega no trabalho, aquela pessoa que trabalha contigo vira o rosto. Vira o rosto. Não quer falar contigo, tenta te prejudicar no teu trabalho. Se você está exalando o perfume de Cristo, eu não estou querendo aqui maquiar, de repente você gosta de uma confusãozinha, né? Estou falando pelo motivo certo. Motivo certo. Você está incomodando, tua presença incomoda porque você aponta o juízo sobre aquela pessoa. Então é assim, nós não estamos aqui para agradar o mundo todo, não. Porque se nós estivermos fazendo isso, nossa missão for essa, então nós estamos fazendo errado. E no versículo 16, tem uma pergunta no final dela, diz assim, ó, quem porém é suficiente para estas coisas? Eu mesma não vou conseguir, né? A resposta está lá no capítulo 3, verso 5. Olha só que incrível. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem do pastor, vem do seu esposo, vem se tudo estiver bem, se tiver dinheiro na conta, se tiver com saúde. Não, a nossa suficiência vem de Deus, porque todas essas coisas vão falhar. Mas Deus não. Em Deus nós temos a perfeição. Podemos nos chegar a Ele, podemos nos derramar diante dEle, podemos contar tudo para Ele e viver na dependência dEle. Porque é dEle que nós temos a real suficiência. Para nós andarmos em triunfo nesse cortejo, exalando o bom perfume de Cristo. Mas nós precisamos exalar. Como que nós vamos exalar esse perfume? Nós precisamos ler o Evangelho. Precisamos gastar tempo lendo a palavra de Deus. Nós precisamos estar cheias do Espírito Santo. Porque senão, o que vai sobressair vai ser nós mesmas. Se nós não estivermos dando valor, o lugar certo para a palavra de Deus, Cristo em nossas vidas, nós não vamos exalar o bom perfume de Cristo. Não adianta a aparência, não adianta a popularidade, não adianta o conhecimento teórico das coisas. Se você não pratica, se você não vive, se você não sabe o que é depender de Deus, se você não passa tempo com Deus, isso tudo é superficial, né? Na hora da prova você vai sentir que você não estava arraigada mesmo, né? Que você não estava firme. E você vai ser provada. Se você é uma serva do Senhor, espere. Se não chegou a sua aprovação, espere. Que Deus a encontre mesmo na dependência dEle, de joelhos, orando, testemunhando mesmo a fé. E Ele vai te amparar. É isso que Deus faz. O nosso Deus assim é amoroso, né? Ele nos garante a vitória. E você exala... Quando nós exalamos o bom perfume de Cristo, nosso Deus é glorificado. O nosso serviço no dia a dia é visto de forma diferente. A nossa atuação, né? Nós exalamos o bom perfume de Cristo vivendo de forma autêntica, como eu falei, não na superficialidade, permitindo que o Espírito Santo transforme nossas atitudes e ações. Aí vem a luta, né? A minha fraqueza não é a fraqueza da irmã Joyce, é outra fraqueza que ela tem. Às vezes a gente se acha forte, mas eu não faria isso que a irmã está fazendo. Eu não caria nisso não. Mas vai, de repente você cai na área da mentira.
né? Na falsidade. Às vezes é assim, né? Nós julgamos. Precisamos vigiar. Precisamos buscar isso em Deus para que nós possamos realmente estar fortes e transbordando do Espírito Santo, exalando o bom perfume de Cristo. O que as pessoas devem ver em nós, né? Primeiro, o amor de Cristo. Lá no seu trabalho, na sua escola, na sua família, em primeiro lugar, na sua igreja, no seu bairro, na faculdade. Primeiro, ver o amor de Cristo na sua vida. A paciência, né? Quantas de nós estamos impacientes nessa geração, né? Onde tudo é acelerado, tudo... Às vezes a gente perde a paciência com quem perde a paciência com a gente, é aquela coisa, né? A criança não sabe nem o que é mais paciência, porque a gente não senta mais, não conversa olho no olho. E, enfim, nós estamos sendo pressionados cada vez mais. Né? Temos visto isso. E falta paciência, a humildade, a verdade. Vamos tratar com a verdade, não meias verdades. Sim, sim, não, não. É isso que o mundo precisa ver, essa diferença em nós. Sim, sim, não, não. Irmã, isso é sustente, sim. Eu vou. Não vou. Não posso. Eu posso. Não fique remendando as coisas, ficar feio pra gente. E não é só no meio do cristão, porque você vai levar esse mau costume lá para o seu trabalho. Você vai levar lá para a empresa. E aí vai servir de mau testemunho. Né? Aí por isso que o nome cristão tá feio diante de muitas pessoas. Né? É crente. Tem preconceito, irmãs. Por nossa culpa. Vamos assumir. Não é o pastor que apareceu lá no Facebook, que caiu em pecado e todo mundo ficou sabendo, no Instagram, que não sei o quê, não. É nossa responsabilidade, tal qual os líderes, né? Nós precisamos nos posicionar e sermos diferentes de fato. Impactarmos, né, esse mundo. Mas nós somos tentados, assim, a sua vida... Você vai perguntar para você essa noite, a sua vida, ela tem esse perfume? Pense aí um pouquinho. O que você está exalando lá na sua casa, onde você trabalha? Como as pessoas te reconhecem? Como as pessoas falam de você? Será que elas sabem que você é crente? Tem muita gente trabalhando anos e anos na fábrica e ainda se acha incrível. Ai, ninguém sabe que eu sou crente lá, já trabalhei tanto, não sei. Não entendi por quê, né? Se gloria. Já vi gente falando assim. Será que vocês te conhecem como uma verdadeira crente, uma serva de Deus, no meio onde você vive? As pessoas ao seu redor, elas percebem a transformação que Deus fez em você? Porque precisa haver transformação. É pelos frutos, né, que nós conhecemos o verdadeiro cristão. Então, precisamos nos avaliar. Então, como nós podemos ser um bom perfume de Cristo como mulheres? Primeiro, apesar de ser difícil, não ser do nosso jeito, né? Temos que dizer não para nós mesmos, para nossas vontades. Paulo mostra que é difícil, porém é vitorioso. É honroso. É uma missão honrosa. E ela é mais simples do que muitos imaginam. Não é que seja fácil, veja bem. É simples. Por quê? Porque assim como Corinto, que queria tudo muito pomposo, né, extraordinário, chamando atenção, público, queria isso, que Paulo fosse assim. Da mesma forma, nos nossos dias, às vezes você acha que tem que saber muito, que você tem que ser uma PhD, que você não sei o quê, você quer... Na verdade, você quer se autopromover muitas vezes. E não, é Cristo que tem que ser mostrado através de você. Veja bem, na sua família, você pode ser uma excelente esposa, uma boa mãe,
Se você trata bem seu marido, se você ama seu marido, se você ama seu filho, se você cuida das necessidades deles, se você dá atenção, se você oferece o seu tempo, porque tempo hoje, não é demonstração de amor. Se você está fazendo isso no seu lar, inicialmente, você está exalando o bom perfume de Cristo. Se você cumpre as suas responsabilidades diante de Deus, se você cumpre o evangelho com a sua vida, você está exalando o perfume de Deus. Mas muitas vezes nós complicamos o evangelho, não é verdade? Assim como Corinto complicava, estava complicando, querendo algo mais. Mas é no nosso dia a dia, minhas irmãs, no nosso lar, falando de Jesus, fazendo o nosso devocional com o nosso filho pequeno, chamando para orar, fazendo uma comida gostosa, lavando a louça sem reclamar. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil porque eu sou tentada a reclamar na beira da pia com um monte de louça. Mas é só eu que consigo lavar essa louça, só eu tenho que dar conta, né? Estendendo as roupas, lavando o tênis sujo do filho ali, né? Que não dá nem tempo de uma semana, tem que lavar no meio da semana. No dia a dia. E várias outras coisas, com certeza vocês pensaram aí, né? Do dia a dia de cada uma. Nós precisamos confiar e depender de fato no nosso Deus. Quando nós não vemos saída, quando estamos em dificuldade, quando não temos a quem recorrer, fisicamente, pessoa, né? Não temos a quem recorrer, nós temos que recorrer a quem é suficiente para isso. É Deus. Porque Ele quer ser tudo em nós. Amém? Não somos nós que temos que aparecer, mas sim Cristo em nós. Saiba que podemos impactar o mundo com a nossa vida. Quero chamar aqui a MCA, a equipe de música, para a gente terminar com aquele hino belíssimo, que inclusive o meu filho sabe que eu gosto muito desse hino, e quando ele quer me agradar, ele coloca no YouTube para a gente cantar junto. Eu acho tão bonitinho. Aí, é muito lindo, né, esse hino. Então, enquanto a MCA está se chegando aqui, eu vou concluir. Nós podemos impactar o mundo. O teu mundo pode ser o quê? A casa, como eu já falei, seu trabalho, a empresa onde você trabalha, o seu bairro, na casa dos avós, seus parentes, que são todos ímpios, né? Deus nos chama a sermos fiéis na cozinha, no escritório, lá no quarto dos filhos, no hospital. Não precisamos estar diante de multidão para servirmos a Deus. Nós precisamos cultivarmos a intimidade com o nosso Deus, minhas irmãs. E aí, por onde você estiver, onde Deus te colocar, seja onde for, é certo que vivendo assim, você vai estar exalando o bom perfume de Cristo. Creia na palavra de Deus. E participando desse cortejo triunfal, sendo vitoriosa. Amém?